Começando mais uma agenda estelar, uma semana de intensas energias, de Mercúrio retrógrado, de mudança de signo. Como será que vai impactar toda essa atividade astrológica? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos preparar para mais uma semana hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E como a gente vai ter movimentos importantes, eu vou deixar aqui a chamada para o vídeo do Sol, né, do ingresso do Sol em Virgem e também da oposição entre Netuno e Marte para a gente entender mais esses movimentos intensos da semana. E a gente já começa essa semana com novidades aqui no canal. Não sei se vocês viram, mas estamos de identidade visual nova. É isso mesmo, editor. Coloca na tela a logo. E essa logo ficou lindona, não é verdade? É tudo um trabalho mágico ali das mãos da Thaís, minha companheira, que sempre me apoia o tempo todo, que me ajuda aqui no canal em várias partes e que me incentivou a gerar o primeiro mapa, né? Meu primeiro mapa foi gerado por causa dela, então de uma certa forma está envolvida em tudo. E é uma artista super talentosa, incrível, então eu vou deixar aqui o arroba dela para quem quiser seguir, acompanhar o trabalho, pedir as encomendas, né? Pode contratar o serviço dela. Incentivem mesmo, o Instagram dela é @desenhosdatatá, sigam lá, apoiem, curtam, porque artista no Brasil precisa de todo o apoio possível e a Thaís merece. O trabalho dela é foda, é feito com muito amor e carinho, então quem puder dar essa força lá, apoie o trabalho dela, beleza? E vamos ver agora quais os potenciais que estão desenhados na astrologia para essa semana. Bom, vamos começar mais uma agenda estelar, né, da semana do dia 21 de agosto até o dia 26. Na segunda-feira, no dia 21, a gente tem movimentos interessantes, principalmente da Lua, né, marcando ali o início da semana. É como se a gente já começasse com aquela necessidade de dar uma atenção especial para o emocional, o que pode ajudar em muita coisa ao longo da semana. A gente tem observado sempre esses movimentos seguintes, né? A semana começa com um certo tom e a gente pode aproveitar. Primeiro que a gente tem a Lua fora de curso, né, por boa parte do dia. Então aquela segunda-feira que já começa estranha duas vezes. Primeiro por ser segunda-feira e segundo porque a gente tem a Lua fora de curso, aquela sensação de desconexão, de que não faz muito sentido, de que as coisas estão estranhas, né? Mais do que o normal. Só que aí lá pro fim da tarde, a Lua vai fazer um aspecto com Plutão. Então atenção já pra gente fazer aquela limpeza, aquela purga, lidar com aquilo que veio à tona, né? Lidar com aquelas emoções fortes, muitas vezes, que precisam de uma atenção especial. Também a gente tem um sextil com o Sol, o que vai trazer uma certa clareza para fazer exatamente essa limpeza, essa purga aí. É lembrar que quando a gente fala de tensões com Plutão, é importante ressaltar que tudo que vem à tona, tudo que é mostrado a partir dessa energia, precisa ser considerado no sentido de fazer a purga, no sentido de fazer as limpezas. Então é muito importante que a gente também olhe com essa atenção daquilo que muitas vezes é mostrado em relação ao emocional, em relação à criatividade, aos temas que a Lua representa, pode ter uma atenção especial com a limpeza, com a purga, com aquilo que foi exposto. E também porque tem uma energia forte aqui com os nodos, né? A Lua vai mais uma vez fazer aspectos com os nodos lunares, mexendo com aquela questão das energias, as energias negativas que entram e a necessidade de purificar para sair o positivo. E além disso, vai ingressar em Escorpião. Então tem mais essa energia pedindo transformação. É como se tivesse aqui uma ênfase, né? Porque o Plutão rege Escorpião. A possibilidade da gente curar as mágoas, né? Aquilo que ficou para trás, aquilo que muitas vezes bloqueia a gente emocionalmente de continuar avançando. Então esse é o principal trabalho da segunda-feira, que, como eu falei, vejam novamente como uma preparação, porque essa semana a gente tem muita intensidade nas energias, vocês vão ver.
Já na terça-feira a gente tem movimentos interessantes. Começa com um trígono entre Lua e Saturno que facilita a continuidade do trabalho anterior no emocional. Agora a gente pode dar vazão com maior estrutura, deixando de lado, né, principalmente aquela sensação de que não pode, não deve, não deveria, não poderia, expressar aquilo que sente de uma maneira mais assertiva. É isso que o Saturno quer. A limitação é uma ilusão, como eu sempre lembro aqui, porque a gente ainda não aprendeu a lidar com isso. Só que aí a gente vai ter um movimento da segunda quadratura entre Júpiter e Vênus. Lembrar que já teve a primeira, tá aqui no canal o vídeo para quem quiser assistir, mas agora a gente vai ver como vai ser a mandala da segunda, porque eu não vou fazer um vídeo especificamente para esse movimento, porque a agenda da semana ficou bem apertada. Depois vocês vão entender por quê. Então a gente precisa lembrar que está na segunda quadratura, num momento ali que continua desenvolvendo as forças entre Júpiter e Vênus. E também porque a gente vai ter a oposição entre Netuno e Marte, né? Um movimento que já tem um vídeo aqui no canal falando a respeito, né? Foi liberado na quinta-feira e que trata do auge do ciclo entre esses dois, né? Então é importante a gente entender, principalmente por conta daquilo que eu sempre falo, da dificuldade que o Netuno e Marte têm ali do relacionamento mitológico entre eles, e que isso pode trazer uma certa agressividade, uma certa violência à tona. Então aqui é a mandala para a gente analisar o movimento de quadratura entre Júpiter e Vênus, acontecendo no dia 22 de agosto, às 9h16 do horário de Brasília, o Júpiter a 15 graus de Touro e a Vênus a 15 graus de Leão, ainda retrógrada, né? Então é por isso que está tendo 3 quadraturas crescentes, porque aqui ela ainda está retrógrada, ela vai recuperar o movimento direto e vai fazer mais uma quadratura. São 3, como eu tinha falado no vídeo do ciclo entre Júpiter e Vênus, que também está aqui no canal para a gente entender melhor. E basicamente a gente nota que é a quadratura em si, nós não temos outros aspectos. O que precisa ser considerado é que agora está em revisão os temas da Vênus ainda, enquanto a gente está com essa necessidade de crescimento, de expansão, de desenvolver o ciclo, de desenvolver as energias que foram iniciadas quando os dois fizeram conjunção lá no dia 2 de março. Então é importante que a gente considere tudo isso, mas também que a gente reveja. Rever o quê? Os temas da Vênus, né? Os relacionamentos em geral, parcerias, acordos, finanças. Aquilo que eu sempre falo aqui no canal em relação a Vênus, os amores próprios. Tudo isso está em revisão da forma como a gente lida com cada um desses temas, com cada uma dessas áreas e como que isso pode trazer a expansão, né? Para quando chegar o auge a gente já ter trabalhado ali bem essas energias. São as 2 estrelas da sorte da astrologia, formando o que eu gosto de chamar de grande estrela quando formam aspectos, mesmo que aspectos de tensão. Ainda assim a gente tem a oportunidade de trabalhar favoravelmente, trazer uma boa sorte, trazer uma expansão positiva, para nessa terça-feira a gente aplicar naquilo que precisa. Não é porque a Vênus está em retrogradação que não vai funcionar. Então é muito importante a gente ter em mente, principalmente aquilo que esses planetas representam, os desafios que estavam desenhados, né, a partir do momento que eles fizeram a conjunção e a partir do momento que tiveram a primeira quadratura. Como a Vênus entrou em retrogradação, então essa aqui é uma espécie de uma segunda quadratura em que ela está revendo aquilo que foi iniciado na primeira, né? Como eu já falei, como eu mostrei em relação a esse ciclo, há uma continuidade e a gente precisa considerar tudo isso para continuar expandindo, mas principalmente fazer aquele trabalho do Júpiter em Touro que eu tanto falo aqui, de dar os indícios, de mostrar que é possível ter o crescimento, ter o benéfico, ter a expansão tão positiva aí que todo mundo sempre fala sobre o Júpiter. Já na quarta-feira, dia 23, a gente tem o primeiro movimento do Sol ingressando em Virgem. O vídeo tá aqui no canal, para quem não assistiu, dá uma assistida porque precisa,
né, entender como vai ser essa energia que a gente vai trabalhar a partir de agora. A Lua faz aspectos com Mercúrio e Urano, né? Urano trazendo ali o potencial de rebeldia, de libertação daquilo que a gente está sentindo, de romper com os apegos lunares, que são muitos. E com o Mercúrio a gente pode usar principalmente essa energia mais técnica, mais assertiva, mais organizada do signo de Virgem, que é aonde o Mercúrio está transitando e aonde o Sol vai ingressar a partir de agora, reforçando a importância desses temas para a gente expressar aquilo que está sentindo. Então, se a gente observar, a vazão pode ser dada com o Mercúrio, com as ideias, com a comunicação, com a fala, enfim, comunicar aquilo que está sentindo para não ter que viver a forma mais radical que o Urano está trazendo para libertar esse emocional. Por quê? Porque o Mercúrio vai ficar retrógrado, né, nesse dia. Então, já dá aquela embananada na comunicação. A gente vai ver a mandala daqui a pouquinho. Então, é importante olhar também, dar essa vazão, de alguma forma, no emocional, até um pouco antes. Aqui a gente já vai estar sentindo os efeitos da retrogradação do Mercúrio. Eu gosto sempre de lembrar que no dia que ele muda o movimento e no dia que ele recupera o movimento direto é os dias que são mais afetados. Então é importante a gente ter um pouco mais de calma, um pouco mais de atenção esse dia, principalmente aos temas de Mercúrio. Mas também é o emocional, porque a Lua faz aspecto com ele pouco antes da retrogradação. Então o momento em que Mercúrio vai ficar retrógrado, o que a gente tem aqui? O Mercúrio a 21 graus de Virgem, né? Ainda está longe aqui do Marte, né? Então, para a gente considerar uma conjunção, já não é mais considerável. O principal é essa oposição que ele vai fazer a Netuno. Então, já o movimento de retrogradação por si só traz essa questão da mudança, né? Que às vezes a gente pode ter uma dificuldade ali de processar os temas do Mercúrio, que é a comunicação, o pensamento, né? As trocas, o comércio, a escrita, todo tipo de comunicação, inclusive a mídia vai ser muito afetada por esse movimento de Mercúrio, que o Mercúrio também representa essas formas de comunicação. E aí com o Netuno pode dar aquela, né, trazer ainda mais a confusão, a miragem, a tendência ilusória, e isso pode fazer com que prejudique o campo de Mercúrio ali, no momento da retrogradação. Então a gente vê que é preciso ter um pouco mais de pé no chão. Vamos lembrar que o Mercúrio está no signo de Virgem, que é o signo de Terra. Mas se não bastasse, tem também um trígono aqui com o próprio Urano, né? Bem forte, 2 graus de diferença, ou nem isso. Então é muito importante porque traz também uma impulsividade, uma imprevisibilidade, dá uma acelerada. Tudo bem que é um aspecto fluente, mas a gente precisa ter um certo zelo aí, principalmente nesse momento em que o Mercúrio muda o seu movimento para ficar retrógrado. Então o Mercúrio fica retrógrado até o dia 15 de setembro, um período mais longo, são cerca de 3 a 4 retrogradações, e essa ainda não é a última, e a gente precisa ter um pouco mais de zelo aí nesses dias. Já na quinta-feira, no dia 24, a gente tem o dia da Lua quarto crescente. O vídeo vai ser postado na terça-feira, então fiquem de olho no canal. Além dessa tensão, né, que a gente já viu desenhado para quem assistiu o vídeo da alunação, a Lua vai ingressar em Sagitário, então muda um pouco aquela questão das intensidades, da eletricidade que a Lua tem em Escorpião, e passa a pedir que a gente tenha uma visão mais ampla, até para a gente lidar com a tensão, né, a quadratura que a Lua vai fazer com o Saturno no dia do quarto crescente, e também porque Marte e Plutão vão fazer uma energia fluente aqui, né? Um trígono, então muita energia explosiva nesse dia. A gente vê as tensões, por mais que seja uma energia fluente entre Marte e Plutão, a gente precisa ativamente fazer as limpezas, as purgas, transformar aquilo que o Plutão está expondo em relação ao Marte, né? Em relação à forma de agir, a raiva, as atitudes, como a gente realiza, como a gente busca alcançar os nossos objetivos. E tudo com uma visão mais ampla. A gente não pode, nesse dia,
principalmente para o quarto crescente, ficar muito restrito aos horizontes comuns daquilo que a gente sempre sente. Então, a motivação precisa estar aí, né? A gente precisa enxergar além para se sentir motivado nesse dia. Já na sexta-feira, dia 25, as tensões dos dias anteriores ainda estão em ativa, né? Principalmente o que a gente viu ali com o Saturno, isso segue pelo ciclo lunar. Então, quem estiver trabalhando com o ciclo da lunação esse período aí precisa prestar um pouco mais de atenção. Mas na sexta-feira a gente tem um pouco mais de umas energias que dão uma amenizada, porque... né, a gente já começa a acostumar com o movimento do Mercúrio retrógrado, porque já tem, né, 2, 3 dias depois a gente já consegue lidar melhor. E a Lua vai fazer um trígono com a Vênus no início da manhã. Não aparece aqui, mas ela fica fora de curso pelo resto do dia. Então, mais uma vez, a sexta-feira desconexa, né, que a gente tem a sensação de que nada faz muito sentido. Mas o importante aí é não pilhar muito, né? Não deixar que as coisas saiam um pouco fora de controle. E também com uma tensão com o Mercúrio. Então, o Mercúrio, que já está num processo de revisão, recebe uma carga da Lua, uma carga emocional, e que a gente precisa dar a vazão aí para poder aproveitar. Continuar com aquela energia que eu falei do Sagitário, que a gente sempre enxergar além daquilo que a gente está sentindo. O Sagitário tem um certo risco de ficar míope, de não ver além daquilo que, né, do arredor ali, por isso que eu falei. Então, olhar para além daquilo que está sentindo para não ficar tão fechado nisso, tão radical nisso, né? E aproveitar para usar favoravelmente essa energia para trazer mais um entusiasmo aí. Já no sábado, no dia 26, a gente vê que a Lua faz aspectos com Marte, com o Sol e com Saturno. Então, aquilo que eu tinha falado em relação, principalmente à energia fluente que a gente teve de Marte e Plutão, para dar uma limpada, agora vem a Lua e faz o quê? Pode dar uma impulsionada, fazer a gente sentir uma necessidade maior de tomar atitude. E isso pode trazer uma irritação se a gente não tiver feito essa limpeza dos temas do Marte. Então é importante também considerar nesse sentido. Tudo bem que é um sábado e tal, mas as irritações podem acontecer. E a gente tem que se autoafirmar na busca daquilo que a gente está se propondo. Realizar nossos desejos, realizar nossas vontades. O que mais a gente puder aproveitar nesse sábado para usar favoravelmente, preparar ou, né, fazer aquilo que tem vontade. Às vezes é o sábado aí que a gente tem esse dia para poder, né, dar um pouco aí de atenção para nós mesmos. E também a Lua vai ingressar em Capricórnio, né, deixando ali trazendo aquela rigidez que eu falo às vezes, da gente se fechar o emocional, fechar dentro de uma espécie de fortaleza, e como se aquilo ali fosse possível a gente se blindar de sentir. Em vez de sentir, a gente quer ter uma rigidez para ter um maior controle. A fluência com o Sol traz maior clareza para a gente enxergar isso. Só que é aquele aspecto que requer que a gente tome iniciativa. Então tá sentindo alguma coisa, vai precisar parar para dar uma atenção. Essa atenção muitas vezes vai ser mais objetiva, conforme o signo de Capricórnio, e a gente vai ver que também vai ter o sexto com o próprio Saturno, que rege Capricórnio, aumentando essa rigidez emocional e talvez dificultando a gente enxergar aquilo que é necessário, aquilo que a gente precisa atuar, aquilo que a gente precisava ver. É um dia que essa rigidez pode atrapalhar, principalmente nos temas em que ela não favorece, temas do relacionamento, né? Temas mais subjetivos. Essa energia muito pragmática, muito pé no chão, do elemento terra, no campo do emocional, pode atrapalhar. E aí a gente chega no domingo, dia 27, né? E eu falei que era uma semana de movimentos intensos, a gente tem 2 movimentos aqui. Primeiro, que a gente vai ter o auge entre Sol e Saturno, né? Trazendo aquilo que estava em desenvolvimento entre esses 2 planetas, das estruturas, da nossa essência, da consciência, de como a gente está irradiando o nosso brilho de uma maneira mais assertiva possível. Isso vai ter o auge
no dia 27. O vídeo desse movimento vai sair no canal na quinta-feira, então fiquem de olho. E também o Marte que vai ingressar em Libra, né? Tudo acontecendo na parte da manhã. E vamos lembrar que o Marte fez aquele aspecto fluente com Plutão, dando a chance ali de limpeza, né, de deixar a carga que muitas vezes ele acumulou ao longo desse tempo para trás antes de ingressar no novo signo. E esse movimento, o vídeo vai sair no sábado, aqui no canal também. Então fiquem de olho porque a gente tem muita coisa para trabalhar, se preparar melhor para essa semana que está repleta de desafios astrológicos, mas que com um pouco mais de consciência, né, do entendimento das energias, a gente consegue lidar da melhor forma possível. Então é isso, eu desejo luz para todo mundo, uma ótima semana cheia de realizações. Além do ingresso do Sol em Virgem, a gente também tem a quadratura, a segunda quadratura, na verdade, entre Júpiter e Vênus. Então, a necessidade da gente trazer aqueles indícios do Júpiter em Touro, né, que precisa ver para crer, que precisa que a gente mostre, né, lembre de tudo aquilo que a gente já alcançou, utilizando a nossa fé, utilizando a nossa crença interior, a motivação, o entusiasmo, para a gente expandir esses temas da Vênus. E a Vênus ainda retrógrada, pedindo que a gente reveja como a gente lida com os relacionamentos, parcerias, acordos e finanças. Então é muito importante considerar esses movimentos, vai ter uma importância muito grande. E ainda tem a terceira quadratura. Vou deixar aqui também o vídeo do aspecto anterior para a gente entender um pouco mais, quem não tiver assistido, e usar positivamente para garantir a expansão. Também, né, a gente tem que falar ali bem rapidinho do Mercúrio retrógrado, que vai iniciar seu movimento de retrogradação no dia 23 de agosto, indo retrógrado até o dia 15 de setembro, dos graus 21 a 8 de Virgem. Então, dando aquela sensação de que está andando para trás, mas vale a pena lembrar que isso é uma sensação na eclíptica, nenhum planeta anda para trás, o planeta segue o movimento natural dele normalmente. Não sei quem inventou essa história de planeta andando para trás, mas isso não existe, é uma sensação, é uma percepção que a gente tem ali na eclíptica, porque ele vai literalmente voltar aos graus. Então a retrogradação, que é o momento de revisão, já falei até em outros temas de planetas retrógrados, mas os temas de Mercúrio entram em revisão. Existe a primeira passagem que para quem tiver planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ascendente e meio do céu em Virgem, ou fizer aspectos, né, em outros signos com um desses pontos, foi a primeira passagem, ele ativou um assunto. Na retrogradação ele vai estar revisando esse assunto e quando passar pela última vez está cristalizado os efeitos. Então o que a gente precisa fazer para lidar com esse Mercúrio é ter atenção ali, principalmente para captar as mensagens que ele pode ter trazido. Ai meu Deus, o Mercúrio está retrógrado e agora eu não vou nem sair de casa. Não precisa de nada disso. Na verdade o que a gente precisa é, no dia que antecede, né, no dia 22, até mais ou menos o dia 24, 25, a gente precisa ter uma atenção especial quando for assinar contrato, quando for escrever alguma coisa, né, de rever bem o que está escrito. Esses erros são muito frequentes, da gente prestar mais atenção nas cláusulas, nas trocas que estão sendo feitas, né, no comércio em geral, porque é muito normal que algo passe despercebido durante esse período. E também atenção máxima no trânsito, principalmente nos entornos dos bairros, onde a gente dirige de uma maneira mais despreocupada e podem causar com mais facilidade os acidentes por conta desse processo de retrogradação. Como afeta o mental, a gente pode ter uma certa dificuldade para processar as coisas, não só no sentido da comunicação, mas também no sentido de perceber os sinais, interpretar aquilo que a gente está fazendo. E também da comunicação, né? Da falha ali, da possibilidade da gente se comunicar de uma maneira mais falha e isso gerar conflitos. Lembrando que a Vênus ainda está retrógrada, então a gente ainda tem que ir somando esses movimentos. É por isso que eu estou falando que o máximo que a gente precisa é ter atenção
principalmente ali nos dias em que o Mercúrio muda o seu movimento. Fora isso, é vida que segue normalmente sem nenhum problema. Vamos seguir, vamos aproveitar essa semana cheia de potenciais, cheia de energias intensas, mas que a gente pode tirar proveito ali, desde que a gente saiba utilizar e tenha consciência. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se você quer saber mais sobre trânsitos e outros movimentos que podem influenciar o seu mapa natal, tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre.